Almas irmãs queridas, que Deus nos abençoe. Escolhemos essa temática porque gradativamente estamos desenvolvendo uma sensibilidade acurada e é possível que na existência futura sejamos identificados no polo feminino. Há grandes possibilidades de retornarmos ao polo feminino. Logicamente, vamos ser uma mulher meia complicada, né? Mas estamos andando para isso. Esse é realmente o fanal de todos nós, caldeando de tempos em tempos num polo masculino como num polo feminino e vice-versa, para que tenhamos a capacidade das coisas que o mundo físico se nos oferece e vivenciá-las todas. Só deixaremos esta esfera de ação quando absorvermos todas as experiências que ela se nos oferece. E cá entre nós, meus queridos, isto nos parece um pouco distante. Mas iniciamos a nossa longa jornada ascensionando para o nosso destino que não tem como negar. A plenitude relativa, sem sombra de dúvida, né? As tristezas são sementes não crescidas. E estamos trazendo para uma apreciação, para uma reflexão nesta tarde e noite. O nosso presidente querido que acaba de chegar nos disse que eu posso falar até meia-noite. É isso? Obviamente que não vamos exagerar. Mas perder a batalha antes de enfrentá-la, né? Então essa é a nossa proposição da tarde de hoje. De onde surgem estas coisas? Os espíritas, aqueles que passam pelo umbral de uma casa espírita, pelo portal de uma casa espírita, significam dizer que são espíritos despertos e, portanto, começam a desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. É uma proposição crística há mais de 2000 anos, porque Jesus adorava conversar com a multidão. A paixão de Jesus era as multidões, e no meio delas ele já presenciava que algumas almas já tinham capacidade, percepção de ir além do leigo, de simplesmente uma estrutura literária não mais aprofundada, né, da conversa do Cristo. Por esses dias, depois a gente vai falar mais sobre essas coisas, navegando nesse mundo de informações, encontramos um texto que diz o seguinte: ontem, 7 de agosto de 2013, o texto é do 2013, voltando para casa, liguei o som do carro e a música que tocava era Versos de Amor Sem Fim, cantada por Délcio Tavares e composta pelo santiguense Santiago Sabane Felipe de Souza, em razão da desencarnação da sua amada em um acidente. Também estamos trazendo isso porque, ao mesmo tempo em que estamos solidários com o que aconteceu, esses fatos ultimamente, nós vamos contar, fundamentada a nossa palestra, a nossa reflexão, em uma desencarnação também por acidente. A letra é tão verdadeira, tão intensa, tão linda, que mais que uma poesia, é um profundo lamento pelo amor que se foi. Repeti a música mais de uma vez e depois desliguei o rádio e percorri o trajeto Porto Alegre-Novo Hamburgo em silêncio, pensando na imensa dor de que o autor deve ter sentido pela sua perda, a ponto de escrever um hino ao amor impossível, no qual externa toda a sua tristeza. A nossa fundamentação vai estar entre a apatia e a tristeza e como sair delas. Eu que tenho um grande amor, amo profundamente e sei que sou amado, talvez mais do que mereça, fiquei a refletir. Existe destino? Existem caminhos previamente traçados? Existem pessoas destinadas à felicidade ou à tristeza eterna? Como responder estas perguntas? Esta foi a nossa inspiração. Digo, comecei a ligar os fatos. Dezembro de 2015, Pato Branco, Teatro do SESI. Délcio Tavares, um expoente da música internacional, desconhecido por muitos aqui no país, porque agora são tempos de coisas muito estranhas, né? Muito estranhas.
muito estranha. Então, a boa música, a música que toca, que faz pensar, essa está meio deixada de lado. Mas o Délcio, querido, grava em Pato Branco, ano passado, 2015, e 2 das minhas irmãs assistiram lá em Pato Branco, 40 anos de carreira. E todas a obra-prima que ele fez nesse DVD, esta música está lá colocada, Versos de Amor Sem Fim. Quando escutamos a música, algo nos tocou profundamente e começamos a relacionar e elaborar esse texto. Pedimos o aval do nosso querido benfeitor espiritual, que nos visita todas as semanas no Evangelho no Lar, domingo às 21 horas lá em casa. E ele nos disse, siga em frente que você está certo. E nós montamos uma síntese, queiramos Deus que possamos tocar primeiramente o nosso coração, que já foi tocado, e desejamos compartilhar. Porque, meus irmãos queridos, não poderá haver felicidade individual enquanto eu não pensar na felicidade coletiva. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque aquilo que eu desejo para mim, pressupõe-se o Evangelho, e impõe-nos que eu também deseje para os meus 7 bilhões e poucos de irmãos encarnados e não sei quantas vezes mais desencarnados, né? Vocês estão vendo esta figura? Rocky Balboa, alguém lembra dele? Pois é, até o Rocky Balboa está aqui. Sylvester Stallone, olha o que ele diz, fundamentado no personagem, que é uma verdade. Ressalvando-se o problema do boxe, que é violento, que a gente não avaliza isso, mas a série do Rocky Balboa é uma série de autossuperação. E é isso que vai nos interessar. E o Sylvester diz o seguinte, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Olha aqui, ele é drástico, né? Não importa como você bate, sim o quanto aguenta apanhar e continua lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente, porque é assim que se ganha. Olha o que o cara diz, né? Será que isso faz sentido? Será que a vida bate na gente? Né? Será que a vida pune a gente? Vamos ver. Premissas evangélico-doutrinárias fundamentais. 2 inspirações que nós temos que sair para início de conversa, para depois nós irmos no que nos interessa. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Às vezes eu vejo espírita triste e não entendo. Não dá para entender. Mas olha só, de quem Jesus está falando? De quem ele disse que ia ser visto outra vez? Né? Agora, 18 de abril de 2017, 160 anos de espiritismo na Terra. Né? Muitos de nós, meus queridos, alguns, claro, já fomos espíritas na encarnação passada, não tantos, mas alguns já fomos sim, entendeu? E a maioria de nós já somos espíritas agora pela primeira vez. Mas é uma responsabilidade imensa de sermos alegres por sabermos dessas coisas, né? Por sabermos disso. Outra informação, já viram falar deste apóstolo? É o meu favorito. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos entender por que ele está se referindo a isso. Olha, 2000 anos atrás. Onde andará Paulo hoje, hein? A gente já faz uma ideia? Onde andará Paulo? E ele já tinha esse nível de compreensão, mas precisou tomar um choque violento, né? Cair do cavalo, enfiar a cabeça na areia, ficar cego, né? E a pessoa que ele ia perseguir para tirar a vida é que ele devolveu a visão. Vai ter amor assim lá, não sei aonde, né? É isso? Ananias, né? Muito importante. Fundamentando a nossa exposição, estão nessas 2 obras extraordinárias. Uma fundamental, que é o Livro dos Espíritos, a nossa obra máxima, e a Obras Póstumas, uma das obras complementares da doutrina espírita, que foi escrita em 1890, foi publicada em 1890, depois que o codificador desencarnou, porque ele não publicou seus escritos pessoais. Os amigos depois reuniram numa obra, em 1890, aquilo de caráter íntimo do nosso codificador. Premissas doutrinárias fundamentais 1.
dos Espíritos, a questão é 872. Cada vez que se mergulha nesta obra iluminada, a gente se espanta. Meu Deus, são 34 anos e eu nada sei. Temos que se... É porque a gente se surpreende. Olha aqui, ó. A vida corpórea, meus irmãos, é dada ao Espírito para se expungir de suas imperfeições. Como é que o codificador foi deduzindo sobre a reencarnação? Porque os Espíritos foram liberando informações para ele. E o bom senso encarnado, que era ele ia verificando. Pô, mas como? Imperfeições da onde? Se eu sou uma tábula rasa, se o corpo nasce e tem uma alma. Ele começou a ver que não era bem assim. Né? Obviamente que ele não estava fundamentado nisso. Então as informações foram chegando e ele foi deduzindo. Mediante as provas, porque passa imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Vejam só, enquanto eu tiver essa característica de imperfeição, estou sujeito a esse problema. Eu vou ter que, começar a evoluir no meu padrão vibratório. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa, às vezes séculos. Às vezes séculos. Mas não é desestímulo. Quanto mais o espírito se depura, quanto mais ele autotrabalha, se trabalha no bem, tanto mais diminui os seus pontos fracos. E tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Eu começo a sair do foco. A coisa começa a ficar embaçada para o pessoal que deseja ficar embaixo. Na razão, na proporção da sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Só tem vantagem. Só tem vantagem. Fazer todo o bem possível e evitar o mal. Essa é a essência da proposta espírita. Essa é a essência. A premissa doutrinária fundamental 2. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Mas eu estou fazendo o que aqui então, se eu sou espírito? É eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Os senhores estão olhando para alguém que já está com um pé lá do que cá, entendeu? 66, os outros estão mais para lá do que para cá. Estão vendo alguém que já está indo. Não é mais do que um instante na eternidade. Veja só. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É uma imposição divina para que cheguemos à perfeição. É necessário o adiantamento deles e a execução das obras de Deus. Duas coisas fundamentais. Está lá na 132 que nós colocamos aqui no slide inicial. Chegar, atingir a perfeição e suportar a parte que nos toca na obra da criação. Ninguém de férias por aqui, não. Tem que trabalhar, Pelo trabalho que a existência corpórea nos impõe, nós nos aperfeiçoamos a inteligência e adquirimos, cumprindo a lei de Deus, os méritos que nos conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, suportando a parte que nos toca na obra da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. Está lá, na Obras Póstumas, na primeira parte, na Profissão de Fé Espírita Raciocinada, onde trata da criação. Premissas doutrinárias agora desdobrada. A benfeitora querida, Joana de Ângeles, sempre comparecendo com seu texto realmente interessantíssimo, nos diz na obra Entrega-te a Deus. O semeador, porém, saiu a semear. Não importa em que tipo de solo caiam as sementes, especialmente aquelas que são de luz. O negócio, meus irmãos, é semear. E semear bem, obviamente. Onde quer que te encontres, semeia e semeia luz, mediante as palavras e o comportamento saudáveis.
Esta semana estamos refletindo uma proposta do nosso benfeitor querido que disse, aliás, através da voz, inclusive, do próprio Dr. Haroldo Dutra Dias, pregue o Evangelho, meu filho, e se necessário for, utilize e te dê palavras. Digo, o que ele quer dizer com isso? Digo, meu Deus, é conduta, é postura. Por isso que Paulo dizia a carta viva. Demonstro em atos aquilo que prego para os outros. Demonstro, faço. Porque senão, a gente sabe como é que Jesus tratava o pessoal no passado, né? Hipócrita. Lembra uma expressão pesada, dura, mas era verdade. Entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento. Começa a treinar. Espargindo a alegria de vida sã, de afetividade desinteressada, é necessário, portanto, semear sempre. Né? Se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastre de consequências lamentáveis, vamos tratar agora da apatia. A apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam do imo d'alma como expressão deprimente e paralisante. Eu podia aqui fazer uma delação também agora está em moda a delação, né? Para mim me livrar do problema. Quanta bobagem! Quanta bobagem! Eu pratico crime contra a coletividade, saio da vida física dando risada, sou um bando de bobos. Eu engano todo mundo, meus irmãos. Só não consigo enganar a mim próprio. Não é um programa de índio? Mas olha só. Então nós estamos achando, já que a lei está escrita na minha consciência, não tem como eu fugir disso. A turma não acorda para esse negócio. E quer levar bilhões e bilhões, não sei para onde, né? O indivíduo fica riquíssimo aqui e chega do outro lado em frangalhos. Olha que história é essa. O apático, meus queridos, é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. É disto que nós estamos tratando. Encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços por superá-las. Agora, lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores, vocês fazem nem mínimos esforços. Agora a benfeitora está dizendo aqui, investir grandes esforços, porque no mínimo não adiantou, agora aumentaram a dose. Né? No estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tornar em ações a programática que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Alguém pode dizer, mas essa benfeitora que falas tanto, meu irmão, tem moral para falar isso? Ela e o filho, por amor a Jesus, foram queimados num poste no cristianismo primitivo. O filho pedindo para que ela abjurasse Jesus. E ela disse, meu filho, nós vamos até o fim. Ela começou lá, queimando num poste por amor ao Cristo. Imagine como é que ela é hoje. Nenhum de nós tem autoridade para desenvolver o texto dela, se não for submetido a uma vigília de no mínimo 10 anos. 10 anos para nós ter autoridade para não adulterar o texto dela, porque ela sabe o que está falando. Ela esteve com o Cristo. Ela esteve com o Cristo. Facilmente, aquele que padece a constrição da apatia, da indolência, acomoda-se à situação. E apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva à inércia, ao desequilíbrio. Vida, meus queridos, vida é ação. Aqui, ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso. Olha o conceito de ação, né? De cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Vale a pena. Por isso, fundamento evangélico, se tu atingistes o telhado, pelo amor de Deus não desça.
Mantenha a tua posição, ser firme, né? Elimina do teu vocabulário as frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Faze uma mudança de paisagem mental e corrija por outras. Porque foram milênios de equívoco, nós fomos cristalizando essas ideias e não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. Temos que iniciar uma hora. Tudo posso quando quero. Olha a minha vontade agora. Suporto tudo quanto é para o meu bem. E prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. A maior vitória que nós podemos obter, meus amados, é exatamente superando a nós próprios, vencendo a nós próprios. Não temos adversários externos. Os dois realmente profundos estão em nós, que é o orgulho e o egoísmo. Estão aqui dentro de nós. Deles decorrem todas as nossas loucuras, né? O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é doença da alma, que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre, não há lugar para o apático. Olha que coisa. Vejam só. Não, realmente é um estranho no ninho. E principalmente dentro desse movimento que ilumina as nossas vidas. Receando o labor bendito dele fugindo, mediante mecanismo de evasão consciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, tadinho de mim, né? Procurando inspirar compaixão antes de despertar ou motivar o amor. Já desiste antes de começar? Antes de enfrentar realmente o óbvio, o desafio, eu já desisto, não vou enfrentar? Nos estados apáticos, iniciam-se os processos de auto-obsessão, quanto da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhes fazem vítimas espontâneas. Reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse. Ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas falsas. A prece é a nossa abertura, desde que ela emane do nosso coração, não tenha dúvida, desde que ela seja sincera, é um pedido, é um trabalho de humildade que o indivíduo faz e nunca ficará sem resposta, nunca, né? Aqui está a obra que nós estamos utilizando, olha o título da obra, que legal, né? 1980, a benfeitora escreveu essa obra, olhem só, e ela conclui o capítulo. A lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as letras. Ajuda-te e o céu te ajudará. Conclamando-nos a luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como desencanto, depressão, cansaço e assemelhados, né? Então, quando essas coisas começam a acontecer, abra o olho, fica esperto, porque a benfeitora está nos alertando para essas questões desde 1980. O codificador há 160 anos, o Cristo cósmico há 2000, né? Premissa doutrinária desdobrada 2. Não te preocupes com a cega, com a colheita, permanecendo na sementeira do Espiritismo e aguardando o tempo. A imortalidade, meus irmãos, é o honorável destino de todas as existências. Pode espernear à vontade, você não morre mais, você desencarna, entendeu? Tem até dificuldade de sair do corpo às vezes, né? Tem, até isso pode acontecer. Mas você não morre mais, né? Onde esteja, com quem te encontres, dá o teu testemunho de felicidade que te propicia a fé espírita, que te enriquece o ser que és. Meu Deus do céu, espírita com semblante abatido? Não pode, não faz sentido, né?
E se for necessário confirmar as tuas palavras mediante algum tipo de sacrifício mais acentuado, o holocausto, a benfeitora usa, que seja por ele, não em decorrência das fantasias e engodos de que a cultura moderna se encontra repleta. Bem-aventurado seja aquele que glorifica o Senhor através da vivência íntima e pura. O semeador saiu a semear luz, né? Então ela fala isso, continua falando também no livro Entrega-te a Deus. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de meias-verdades, sofismas e mecanismo de evasão da realidade. Problemas, meus irmãos amados, todos os temos, com um imenso universo de apresentação. Quem aqui não tiver, levante a mão. A falta deles, dos desafios, dos óbitos, dos problemas, geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso, apatia. Vê por que nós temos os desafios? O bichinho de orelha precisa ser apertado de vez em quando. Está tudo bem, tranquilo, mas como no mundo de expiações e provas, só tu feliz, é meio complicado, né? Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel. A que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaços. Marcação cerrada em cima, não dá. Não cede espaço. Seja qual for a razão fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Direta. Dá para a gente entender perfeitamente o que a benfeitura quer dizer, né? Eu começo a entrar nessa loucura, nessa coisa, cair para baixo, e o meu organismo vai sofrer a consequência disso. Porque o corpo físico está ligado diretamente, célula a célula, ao corpo espiritual, né? Então acontece isso para acordar o bichinho lá que está no comando, que é o espírito. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Somente o homem, porque pensa, olha que paradoxo, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Essa tristeza pode resultar de dois fatores, entre outros. Aqui está a informação. Por que essas coisas acontecem? Reminiscência do teu passado espiritual. Eu escapei da lei achando que estava numa boa, mas eu voltei, né? Aqui se faz, aqui se repõe. Não é assim que funciona? E perturbação com repercussão obsessiva. Dois fatores fundamentais. No primeiro caso, a reminiscência do nosso passado, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente. Supressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Como foram milênios de cristalização, só coisa negativa, agora a coisa é complicada. Esse é o desafio, mas nós vamos ter que iniciar. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças más. Olha a afirmativa da benfeitora. E se ela diz que isso é possível, por que é? Porque ela atingiu esse nível. Ela sabe que isso é possível, né? Além do mais, os hábitos se enraizam, porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Para bem, para o mal, para bem, né? Já fizemos o mal, agora temos que fazer o bem. Na segunda hipótese, a hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas malévolas ocorre porque encontram sintonia nas tuas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. A benfeitora chega a nos dizer na obra Atitudes Renovada
no capítulo Pensamento e Bem-Estar, que no dia que nós controlarmos o pensamento, vamos descobrir o fogo por segunda vez. Ela afirma isso. Está aqui. Em ambos os casos, diz ela, te encontras em curso em débito para com as soberanas leis da vida. É por isso que a vida bate. É nesse sentido que o Stallone está faltando, né? E aí, quanto é que eu aguento apanhar e continuo lutando? Será que eu aguento? Não te reencarnaste, porém apenas para repor. Antes sim para ressarcir com amor. Liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Não adianta ficar esperando só que as coisas aconteçam, sofrimento. Se você fizer com amor, a coisa é melhor ainda, né? Jesus propõe alívio, né? Lembra? Estais aflito, atormentado, fatigado, desesperado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não disse que resolve 100%, alivia. Esse é o texto. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Observância da lei divina. Não fazer aos outros o que eu não gostaria que os outros me fizessem. É muito simples. E a gente não enxergou isso, né? És candidata às cumeadas da montanha, e não condenado às galés na sombra do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, meu irmão, tornas-te vítima de ti mesmo. Só posso responsabilizar uma criatura na vida pela minha infelicidade. Eu mesmo. Todavia, se te resolve por sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta. A doutora Silvia vai gostar disso. Ai, meu Deus do céu. Jesus, meus queridos, o Cristo cósmico, o governador dessa estrutura evolutiva, desta escola bendita de almas, antes que ela existisse, ele já era. 4 bilhões e meio, é um espírito com um nível de experiência assustadora, né? Apenas uma vez deixou-se vestir de tristeza, de amargura, e isso é verdade. No Getsemane, quando só ele velava e os amigos ali próximo dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final, ele ia ser preso logo em seguida, e aí passou toda aquela coisa triste que nós conhecemos, né? E o permitiu, por piedade para com os companheiros invigilantes que não se davam conta da gravidade do momento. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. A proposta de Jesus é profundamente iluminadora. Profundamente iluminadora. Depois falaremos mais um pouquinho sobre essa passagem. Renascimento é vitória sobre a morte. Olha que coisa bonita. Por isso nós estamos aqui. Vencer, a compreender essa estrutura toda, né? Porque a vida, meus irmãos, consoante o Evangelho Gnóstico de Tomé, tradução de Hermínio Correia de Miranda, esquecido no nosso movimento, a vida é um movimento e um repouso. Movimento e um repouso. Simples também, né? É a alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombra sobre a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo e sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda.
vem hoje trabalhar na minha vinha. Esta voz é uma constante na nossa cabeça. Se tu enxergas o teu semelhante numa situação inferior à tua, trata de ajudá-lo. Não te esquive, não mantenha indiferença, porque se tu viu o outro em sofrimento, é porque tu tens condição de ajudá-lo. Isso é da lei. Não adianta mostrar indiferença, porque eu registro esse ato insano na minha consciência. E isso me será cobrado. De mim mesmo. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor. Vai ter uma surpresinha. Eu estou tendo todos os dias. Sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito. Isso é fundamental, não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito, e tens que corresponder-lhe usando-o em teu benefício. Se alguém tem dúvida, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus não aceita esboços imperfeitos, porque determinou que a sua obra, que somos nós, brilhemos perante Ele, né? Brilhemos perante Ele. E Jesus muitas vezes nos constitua isso, que brilhasse a luz interna de cada um de nós. Provavelmente sofres pressões que são uma falta de humanidade. Reconhecemos isso. Mas tua é a submissão a esta força constritora que aceita. Tu está baixando a cabeça. Não? Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, é responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Olha só. Aqui está a obra que estamos tratando. 1989, a benfeitora querida iniciou a sua série psicológica e a concluiu em 2011. Adivinha o livro? Psicologia da Gratidão. 16 obras que se fundamentam em a maior questão do Livro dos Espíritos, 9:19. 16 obras só sobre a questão fundamental do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo. E ela conclui: alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Não vamos deixar que outro tome posse. Por que não tomar eu mesmo, que está dentro de mim? Não? Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção. Dá a tua contrapartida. Vem, toma posse disso. Penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Combati o bom combate, permaneci na fé. Maravilha. Agora nós vamos trazer como um prêmio para nós versos de amor sem fim, que deu toda essa conversa que nós estamos trabalhando aqui. Plantei fundas esperanças no meu canto, pois cantar é terra fértil para quem ama, e as tristezas são sementes não crescidas da tua partida, que em meu rosto se derrama.
estes meus versos andam tristes nos confins, onde a saudade traz silêncios de tapera. Cebo meu mate nestas tardes e horas largas que são amargas quanto as noites de espera. Escuta, minha prenda, esta canção que fiz só pra ti. No universo nosso amor anda disperso, buscando rimas para estes versos que escrevi. Teus olhos meigos do infinito, para onde fostes, rasgam o céu na escuridão, dizendo a mim que tu me esperas pras eternas primaveras de um novo mundo cheio de paz e amor sem fim. Em que outro mundo aquerenciou-se afinal, se o meu olhar encilha o flete e sai pra vê-la? Será nas águas mais profundas de algum mar? Quem sabe o céu ganhou mais uma estrela. Ainda ergo aquele rancho que sonhamos, as voltas fundas no fundo de algum rincão, para que a saudade encontre abrigo quando chegue aonde o sonho se casou com a solidão, para que a saudade encontre abrigo quando chegue aonde o sonho se casou com a solidão. Escuta, minha prenda, esta canção que fiz só pra ti. No universo nosso amor anda disperso, buscando rimas para estes versos que escrevi. Teus olhos meigos do infinito, para onde fostes, rasgam o céu na escuridão, dizendo a mim que tu me esperas pras eternas primaveras de um novo mundo cheio de paz e amor sem fim.
onde o sonho se casou com a solidão. Essa vai ser outra palestra, não tenha dúvida. É um sentimento muito profundo que a gente pode transformar. Em vez de lamento, uma esperança, sem sombra de dúvida. E o poeta já percebia isso, né? Já que a esposa desencarnou num acidente de carro. A música nasceu de um profundo sentimento de amor, sem sombra de dúvida, né? Considerações finais que não finalizam nunca, meus irmãos, desde que consideremos nosso Cristo cósmico, o caminho no qual devemos assentar nossas diretrizes. O Evangelho segundo o Espiritismo também tem um concitamento para nós, que Deus, neste momento, dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Se tivermos bom senso, siso, lucidez, escutemo-lo, né? Também trouxemos para compartilhar alguém que gostávamos muito, né? Diz que era meio pirado tal, não achamos não, né? Não diga que a vitória está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Olha só, diz que ele era doido, não é não, né? Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente. E a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabe entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando a avalanche de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picada de espinhos agressores. Fita o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio, enxaga a pérola sublime. Assim também nas trilhas da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Maria Dolores, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, em Antologia da Espiritualidade. Por fim, meus queridos, esta imagem. Diz o nosso querido benfeitor Camilo, na obra Quem é o Cristo, prefácio da obra, porque a obra é de Paula Vitor, através do nosso querido Raul Teixeira, que 3 vezes Jesus volta das suas preces, naquele momento realmente final, onde ele ia ser entregue, e encontra o seu estado maior dormindo. Pedro, Tiago e João. 3 vezes. Diz que naquele momento o Cristo cósmico teve uma profunda solidão. Porque ele imaginou, se os meus discípulos estão dormindo, como estará a humanidade? E ele nos diz, então, para finalizar, oração dele com o Pai. Ele estava 100% integrado, conectado ao Pai, né? Mas agora vou para ti, Jesus falando com o Pai. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. A psicologia da repetição, né? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que Pilatos ia entender o que era a verdade, né?
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí está, meus queridos, de um verso de uma música, uma possibilidade de nós conversarmos horas e horas a fios a respeito dessas questões, né? Então, como vencer essas possibilidades na perseverança, nos tornar alegre, entendermos que as dificuldades, os óbitos, os desafios da vida chegam para que nós cresçamos. E que muitas vezes estamos focados só num aspecto da mesma e ela gira o seu visor para outro lado para que nós aprendamos isso. Ainda ontem, uma família inteira de amigos nossos embarcaram para Nova Zelândia. A vida deles aqui estava 100% e de repente desmoronou tudo. Anoiteceram aqui, estão amanhecendo em outro continente, para que revejam os seus posicionamentos perante a vida e recomecem a fazer a partir de agora as coisas certas. Então, do fundo do nosso coração, a nossa reverência, o nosso carinho, pela alegria de poder compartilhar essas coisas com amados tão profundo como são todos aqui na nossa frente. Que Jesus continue a nos abençoar.